Depois de mais um dia difícil no trabalho, esse cara tava tão cansado que acaba nem percebendo o sinal ao atravessar a rua, e com isso sua vida na Terra chega ao fim, e ele reencarna em um outro mundo onde a magia existe. Mas ainda quando bebê, a carruagem do seu pai é atacada por um demônio, e um homem chamado Merlin encontra o pequeno que foi chamado de Shin, criado na floresta por ele. Pra você que tá afim de ver animes que ainda não tem no Brasil, você pode fazer como eu. Galera, eu uso a NordVPN pra assistir filme, série e principalmente animes que ainda não estão nos catálogos aqui no Brasil. Por exemplo, eu tô lá no Prime Video pelo Brasil, mas quando eu mudo só um pouquinho a região, tipo lá do outro lado da América, eu tenho acesso a vários outros animes e conteúdos que ainda não estão no Brasil. Lembrando, galera, que a NordVPN não coloca um limite na velocidade da sua internet, então dá pra você ver tudo com a mesma qualidade na conexão que você usa no Brasil. Isso funciona, galera, pra qualquer streaming, Crunchyroll, Netflix, Prime Video e por aí vai. Com a NordVPN você consegue proteger qualquer dispositivo que você deixou sua conta logada, e caso você tenha muitos dispositivos aí, como um PC e um celular, só com uma assinatura você consegue deixar 6 dispositivos protegidos ao mesmo tempo. Pra quem joga como eu, galera, pode usar a NordVPN pra ter uma conexão muito melhor nos jogos. Às vezes você quer jogar em outros servidores de outros países, desafiar a galera gringa. Usando a NordVPN é possível fazer isso tendo a melhor conexão possível. Eu uso e recomendo, os caras realmente são bons. Além das ferramentas que eu uso, galera, a NordVPN tem 1 TB de armazenamento em uma nuvem segura. Eles têm até mesmo proteção avançada contra vírus de internet. E olha só, hein, acessando o link nordvpn.com/reisanime tudo junto, você vai conseguir ter uma oferta exclusiva de um plano de 2 anos com 1 mês bônus grátis, além da garantia de devolução do dinheiro de 30 dias, então é sem risco. Pode confiar, galera, e ir sem medo, a Nord é top. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Seu avô adotivo também ensinou magia e caça pra Shin, que apesar de não se lembrar da sua morte, possui lembranças da sua vida passada, incluindo o fato de que não existia magia no mundo de onde veio. Além disso, Shin cresceu recebendo visitas dos amigos de Merlin, que ele considera como sua família, como Michel e Melida, que acha perigoso demais Merlin permitir uma criança caçar animais como javalis. Mas assim que Shin completa 10 anos de idade, Merlin resolve levar seu neto para caçar demônios, algo um pouco mais perigoso que um simples javali. Nesse mundo todos podem aproveitar dos benefícios das forças mágicas, porém aqueles que não conseguem controlar a magia ficam violentas e se tornam demônios, o que valia para todas as criaturas, incluindo os humanos. Seu avô explica isso pra Shin e diz que antes de caçarem um demônio, eles precisam localizar um. Então ele ensina uma magia de busca pra Shin aprender a localizar todas as criaturas ao seu redor, e o garoto consegue fazer a magia de primeira, conseguindo sentir a magia das criaturas da floresta, e até da Melida, que estava tranquila lendo um livro em sua casa. Mas ao continuar analisando as magias à sua volta, Shin sente uma sensação estranha, vinda de um poder de demônio, e se empolga com a ideia de proteger o lugar, como seu avô tinha protegido o país de um demônio no seu passado. Então ao se deparar com a criatura, ele nem pensa 2 vezes e só avança lançando uma magia que derrota o demônio pardo vermelho, deixando seu avô orgulhoso, apesar de ter quase tido um ataque do coração de preocupação com a segurança do seu neto. De noite, Merlin conta pra todos como foi a primeira caça de Shin, e eles ficam impressionados de como o menino consegue aprender magia tão rápido, e com o fato dele já estar no mesmo nível que Michel. Além disso, eles sabem que Shin veio de outro mundo, embora não ligue muito pra isso, pois o que de fato importava era que tanto Merlin quanto Melida consideravam Shin como um neto, e o mesmo valia pro garoto, que apesar de não ter conhecido seus pais e não saber nada de onde veio, era muito grato por ter Merlin e seus amigos como sua família. Mas anos depois, Shin comemora seus 15 anos junto da sua família de consideração, e agora, como um jovem adulto, todos querem saber o que ele vai querer pro seu futuro, incluindo seu tio Diz. Mas apesar do jovem ser um prodígio em magia e saber lutar muito bem, Shin percebe que nunca saiu da floresta e não conhecia direito suas opções. Então na comemoração, Shin descobre que existe uma sociedade de caça aos demônios, que ele podia fazer parte, assim como também podia entrar na Ordem Real por saber lutar ou ser um simples comerciante de artefatos. Porém, como seu avô focou muito em ensinar magia pra ele e acabou esquecendo de ensinar coisas práticas sobre o mundo, isso dificultaria um pouco as coisas. Todos questionam a forma que Merlin educou Shin para mostrar seus motivos. Ele leva todos seus amigos para um local afastado na floresta, através de uma magia de teletransporte do garoto, e pede para ele demonstrar seu poder. Shin então visualiza os elementos necessários e como a mágica funcionava sem encantos, necessitando somente da concentração, e ele tinha sido um estudante empenhado em química na sua vida passada. Shin conseguia visualizar muito bem os elementos químicos, o que explicava as magias poderosas que ele conseguia fazer, que era nada mais nada menos do que ciência. Mas como as pessoas daquele mundo não parecem conhecer muito sobre química, todos ficam de queixo caído com o poder que Shin demonstra ter. Mas tamanho poder e habilidade poderia causar problemas para ele ou gerar conflito e desequilíbrio de poder, porque todos iam querer tirar proveito da sua capacidade, e para piorar, ele não conhecia nada do mundo fora da floresta. Então o tio Diz sugere que ele se matricule na escola de magia, uma instituição educacional localizada
localizada na capital para alunos excepcionais em mágica do ensino fundamental, o que seria algo bom para Shin, já que ele nunca conviveu com pessoas da sua idade. Porém, com essa simples reunião, Shin descobre que não só não conhecia nada sobre o mundo, como também não conhecia de muita coisa da sua própria família, como o fato do seu tio ser o rei do reino e os dois jovens que ele considera como irmãos serem da escolta do tio, sendo a garota Cris da guarda real e Sieg o mago da corte. Além de não saber que tem um parente da realeza, ele descobre que não sabia até coisas sobre o Michel, que conta que já foi um comandante cavaleiro, mas como o fato do tio era mais chocante, ele pergunta por que um rei visitaria seu avô e o tio diz e explica que o país que Merlin salvou do demônio foi exatamente no seu país. Ele conta que na época 2 esquadrões inteiros foram eliminados e uma cidade sumiu do mapa por conta do demônio. Na época ele estava na academia de magia e fez parte do 3º esquadrão, mas justamente quando estava prestes a ser atacado pelo demônio, Merlin junto com Merida protegeram ele e deram fim no demônio com o trabalho em equipe. E desde então os dois foram considerados heróis nacionais e o casal, que eram casados na época, acabaram se tornando amigos de Diz. Depois de tantas novidades, Shin resolve seguir os conselhos do tio e vai para a capital estudar na escola de magia, e seus avós acompanham ele, fazendo todo mundo ficar empolgado com a chegada dos heróis na cidade. Já na estadia que Diz arrumou para eles ficarem, os 3 são recebidos por diversos funcionários como um mordomo, uma governanta e até um chefe de cozinha. Afinal, o tio do cara era o rei do lugar. Além do tratamento VIP, Shin faz compras pela primeira vez na sua vida e dá uma volta pela cidade, conhecendo finalmente um lugar fora das florestas. Mas no passeio ele acaba se perdendo e nisso acaba encontrando um grupo de caras que estavam perturbando uma moça. Os caras se achavam o máximo por serem caçadores de demônios, mas Shin manda real pra eles e diz que o fato deles protegerem a cidade não dava o direito deles perturbarem a jovem. Eles ficam furiosos com Shin, mas o garoto dá um jeito neles com suas habilidades de luta e a moça agradece. Em seguida, uma amiga da garota aparece e Shin fica encantado com a sua fofura. As duas garotas vão lanchar com Shin para agradecerem por sua ajuda, e lá elas se apresentam como Maria, Cis e Len, e ele descobre que as duas também vão fazer a prova para entrarem no próximo mês na escola de magia, o que significava que os 3 estudariam juntos. Além disso, assim como todo mundo da cidade, Maria também estava super animada com a chegada dos heróis nacionais, e ainda comenta que tá ansiosa para conhecer o neto deles, porque ela sabe que ele também vai entrar para a escola de magia. Isso acaba deixando Shin um pouco desconfortável, então ele decide ir embora e se despede das garotas, sem mencionar que ele era justamente o neto dos heróis que todos estavam falando. E assim que ele vai embora, percebemos que o jovem mexeu um pouco com o coração da Cizi, Lien. E assim no dia da prova de admissão do colégio, Shin chega no local empolgado para fazer o teste, mas acaba encontrando um futuro colega chamado Kurt, que era bem invocado e se achava mais do que os outros por ser o herdeiro de um conde, mas apesar do seu título, Shin trata ele como uma pessoa como qualquer outra, o que deixa o cara ainda mais irritado. Porém era proibido usar sua autoridade dentro da escola por lei, e o príncipe August, vendo a atitude de Kurt, lembra ele que desrespeitar a lei era o mesmo que desrespeitar a realeza, sendo algo digno de punição. Isso obviamente põe Kurt no seu lugar, e assim que ele vai embora, August se apresenta para Shin, que fica todo empolgado em conhecer o filho do seu tio Diz, vendo o príncipe como seu primo, ignorando completamente o fato dele ser da realeza e tratando ele como uma pessoa normal, o que deixa August feliz, pois ele sabia que todos da escola mais cedo ou mais tarde vão começar a bajular ele, e era bom ter alguém que visse ele apenas como um primo. Os dois já iniciam uma amizade logo de cara, e nesse momento Maria e Cecilian chegam na escola e ficam confusas em ver Shin conversando com o príncipe com tanta intimidade. Mais tarde eles fazem a prova dissertativa e já seguem para a prova prática, onde a professora pede para todos fazerem uma demonstração do melhor feitiço que eles conseguem fazer. Shin fica todo animado para ver os feitiços de seus futuros colegas, mas acaba ficando bem decepcionado porque todos soltam magias mega simples, e ainda agem como se estivessem arrasando, mudando somente os elementos usados, com um lançando fogo, outro água, outro ar e outra terra. Mas fora isso, todas as demonstrações deixam Shin horrorizado com o quanto elas não tinham nada demais. Já na sua vez, a professora pede para ele se controlar porque foi avisada pelo rei de seu poder, mas mesmo se controlando, Shin causa uma mega explosão na sala, deixando todos espantados com sua capacidade. Com o fim da prova, saem as notas de aprovação e claro, Shin obtém o melhor resultado, e por conta disso, a escola pede para ele fazer um discurso para os calouros na cerimônia. Ele questiona por que August não faz o discurso, já que ele é o príncipe, mas seu primo explica que na escola as posições são definidas somente por méritos, sendo que as classes não existiam lá dentro, e ainda se diverte com o fato de Shin ter que dar o discurso para todos. Mas quem não gostou desse mérito dado a Shin foi Kurt, que continuava achando que os nobres deveriam ter vantagens por conta dos seus títulos. Enquanto isso, o cara tava super de boa retirando a magia de defesa que vinha em seu uniforme, e colocando sua própria magia, que é bem mais forte e útil do que o feitiço que a escola colocou, deixando até sua avó assustada com o nível do seu poder. No dia da cerimônia, além do rei, pessoas da nobreza, assim como os avós de Shin, estavam presentes para darem as boas-vindas aos calouros e escutarem o discurso de Shin. Lá ele descobre que Maria e Cecilian também são parte da nobreza, enquanto elas finalmente descobrem
descobrem que ele era o neto dos heróis nacionais. Depois do seu discurso, as duas garotas pedem ajuda pro Shin. Elas explicam que um garoto estava incomodando Cecilian, usando os poderes da sua família para ameaçar ela, mesmo com ela deixando claro que não tinha interesse nele. E esse garoto era justamente Kurt, o garoto problemático que já chega com ciúmes da Cecilian por estar falando com Shin, agindo como se ela fosse comprometida com ele. A garota fica nervosa, mas Shin garante que vai proteger ela, fazendo Cecilian ter forças para enfrentar Kurt e dizer que recusou seu pedido de noivado e que ela não recebe ordens dele. Isso só faz Kurt voltar a usar o poder da sua família para forçar ela a aceitar seu pedido, mas August vê tudo e dá um basta na situação, lembrando Kurt que as suas atitudes eram uma afronta à realeza. August ainda aproveita para zoar com seu primo, tirando sarro do jeito que ele prometeu proteger Cilizen, o que deixa os dois sem graça, mas mesmo com o problema tendo sido resolvido por hora, não era garantido que Kurt fosse de fato deixar ela em paz. Então Shin resolve levar os amigos para sua casa, junto com os dois seguranças de August que acompanham ele por toda parte. Todos ficam empolgados de conhecerem os heróis nacionais e Shin explica para os seus avós a situação de Cilizen e conta que seu plano é lançar seu feitiço de proteção no uniforme dela, assim como ele fez no dele. Mas sua avó Merida explica que a magia que Shin colocou em seu uniforme fez dele um artefato de alto nível e de um valor que nem ela saberia dizer. Merida então pergunta se Cilizen é digna de aceitar algo tão valioso, mas a garota se sente mal e começa a chorar dizendo que não é digna, e ainda pede desculpas por querer usar da boa vontade de Shin, mas Merida diz que isso faz ela ser digna porque demonstrou entender o valor do que vai receber, além de ter demonstrado honestidade. E assim Shin coloca magia de proteção no uniforme da Cilizen e o rei diz, que também estava lá percebendo o valor daquela magia, pede pro Shin manter aquilo em segredo porque se a informação vazasse podia fazer o exército se interessar pelo feitiço e declarar guerra. Ele então percebe que não pode ficar usando a magia, lamentando porque pensou em lançar ela no uniforme de August também. Mas claro, Diz abre uma exceção para a segurança do seu filho, dizendo que tudo bem se Shin usar a magia com moderação. Então no final daquela reunião, Shin acabou colocando feitiço em todos os uniformes, até mesmo na guarda de August, com exceção de Maria que não queria carregar um segredo de estado com ela. Cecilian agradece pela ajuda, mas Shin diz que para garantir a sua segurança, ele vai acompanhar ela até sua casa todos os dias, para que ninguém a perturbe. Ela pergunta se não vai dar muito trabalho, mas Shin explica que será muito fácil para ele graças ao seu portal. Então ele faz uma pequena demonstração, levando todo o grupo para sua casa na floresta em questão de segundos, e explica que diferente de uma magia de teletransporte, aquele portal apenas conecta dois lugares, sendo possível ele criar portais para todos os lugares em que já foi. Como prometeu, Shin passa a buscar Cecilian na sua casa através do portal para garantir sua segurança, e o clima dos dois só aumenta, fazendo Maria acabar ficando de vela. E claro que August não perde a oportunidade de zoar com o fato do seu primo chegar na escola acompanhado de duas garotas, logo no primeiro dia. Depois da aula, o professor mostra a escola para eles e explica que ela é dividida em dois edifícios, sendo um para as aulas e o outro para os escritórios, laboratórios e salas para os grupos de estudo, sendo que existiam vários grupos onde eles poderiam fazer parte. Um dos guardas de August se interessa por um dos grupos, mas pensa que não poderia participar já que tinha que ficar perto do príncipe, mas August lembra que ele não tem autoridade como realeza na escola, e por isso não precisava ter guardas lá, mas Shin percebe que o motivo dele liberar o cara era apenas por interesse para se livrar da escolta e ter um pouco de espaço. Então uma garota da turma pergunta se Shin se interessou em fazer parte de algum dos grupos, mas ele diz que não, e August pensa que nenhum deles deve ser desafiador para alguém tão poderoso como Shin, e sugere que ele crie seu próprio grupo de estudos. Shin fica na dúvida, mas todos seus colegas se interessam em fazer parte de um grupo do Shin, e até mesmo o professor demonstra interesse em ser o conselheiro do grupo. Eles ficam tão empolgados que começam a falar como se Shin já tivesse topado a ideia, mas ele diz que não imagina sobre o que poderia ser os estudos, e alguém sugere dele contar sobre os seus avós, mas para surpresa de Shin, o professor diz que já existe um grupo de estudo sobre os dois heróis nacionais. Então uma garota sugere que eles estudem todos os tipos de magia se inspirando em Shin, e assim é definido o tema do novo grupo de estudos. De noite, o rei Diz faz uma reunião com pessoas importantes do reino para discutirem sobre o aumento dos demônios que, embora seja pequeno, era o suficiente para eles decidirem investigar a causa, e para isso Diz manda um deles, chamado Dominic, entrar na sociedade de caça dos demônios. Enquanto isso, o pai de Kurt descobre como seu filho tem aprontado na escola e usando de sua posição. Ele dá uma bronca no Kurt, mas ele fala que não acha certo ser tratado da mesma forma que um simples plebeu. De forma bem bizarra, ele começa a reclamar como todos não enxergam como ele é especial, e começa a pensar que tudo começou com a chegada de Shin. Seu pai percebe que seu filho estava meio doido das ideias e dá um tapão nele, e manda prenderem um cara no seu quarto para ver se ele baixava a bola. No dia seguinte, todos descobrem que Kurt estava de castigo, e Shin pergunta se ele sempre foi complicado assim, mas seu primo explica que apesar dele sempre ter sido um pouco arrogante, ele era um aluno normal e sua escolta diz que ele mudou depois que começou a frequentar o laboratório do Sr. Strom. August explica que o Sr. Strom foi exilado do Império e que convidou todos que eram razoáveis em magia para visitar seu laboratório.
refeitório, mas eles acharam estranho e por isso não foram junto com Kurt, pois apesar dele parecer cego por usar um pano nos olhos, agia normalmente como se conseguisse enxergar através de alguma magia. Enquanto isso, na casa de Kurt, sua mãe, morrendo de preocupação com seu filho, recorre à ajuda justamente do Sr. Strong para tentar fazer ele voltar a si, mas ao invés disso, o cara apenas reforça como Kurt é especial e como ele pode conseguir tudo o que quiser. Com isso, Kurt comenta sobre como não conseguiu a garota que queria por conta de Shin, e o Sr. Strong manda ele eliminar esse obstáculo, enquanto lança um feitiço que claramente era a causa da sua mudança de comportamento, que estava cada vez mais fazendo ele piorar. De volta à escola, no refeitório, August pergunta se Shin vai parar de acompanhar Cecilian, já que agora Kurt estava de castigo e não podia mais incomodar ela. Isso faz a garota ficar triste, mas Shin comenta que não vê problema em acompanhar ela sem motivo, já que suas casas ficam perto, o que faz ela ficar toda animada. Apesar dos dois estarem claramente gostando um do outro, August comenta que era bom mesmo eles voltarem para a escola juntos, afinal as duas garotas poderiam atrair outros caras problemáticos, mas Shin explica que se elas estiverem em perigo, a magia de busca dele vai detectar, e os outros alunos comentam não conseguir usar magia de busca. Shin então pergunta se algum deles já caçou um demônio e todos estranham, pois eles nem tinham saído do ensino médio ainda. Então Shin explica que a magia de um demônio é sombria e anormal, e por isso pode ser diferenciada, e o mesmo pode acontecer com pessoas comuns. Ele comenta que já caçou um demônio quando tinha 10 anos e começa a contar como ele era, deixando todos de queixo caído mais uma vez por verem como Shin conseguia fazer coisas absurdas. Mais tarde, os alunos conversam sobre o grupo de estudos quando Shin sente uma energia demoníaca, e olhando para a direção de onde vinha a magia, ele vê Kurt que claramente estava doido da cabeça. Ele lança uma magia de fogo neles e Shin bloqueia com uma magia de proteção e pede pro August e Cecilian canalizarem com o uniforme. Os dois obedecem, ajudando Shin a bloquear os ataques, mas ele acaba se queimando um pouco, o que deixa Cecilian preocupada, mas em seguida sua autocura deixa ele novo em folha. Dominado pelo ódio, Kurt começa a endoidar mais ainda a ponto de se tornar um demonoide. Com a situação ficando ainda mais perigosa, Shin pede para todos saírem dali imediatamente. August fala que quer ajudar ele, mas como nenhum deles nunca caçou um demônio antes, Shin diz que eles só vão atrapalhar. Assim que todos saem, Shin começa a enfrentar Kurt em uma batalha, mas o demonoide começa a falar, fazendo Shin estranhar, porque ele pensava que os demônios perdiam completamente a razão. Shin então decide controlar a magia para tentar ver se era possível salvar Kurt, mas ele começa a juntar tanta magia, formando uma quantidade suficiente para causar uma explosão que destruiria a escola, obrigando Shin a dar um fim nele com apenas um golpe para proteger a segurança de todos. Mesmo tendo matado outros demônios antes e sabendo que agiu certo, Shin começa a se sentir mal, afinal os outros demônios que ele enfrentou não eram humanos e muito menos um colega. Em seguida, todos seus amigos aparecem espantados em ver como Shin tinha lutado bem, apesar de também lamentarem o ocorrido com Kurt. August explica que o que acabou de acontecer com certeza vai abalar todo o reino, afinal aquela foi a segunda aparição demonoide da história. Em seguida, seus soldados aparecem preocupados com a segurança de todos, mas ele explica que Shin, o neto dos heróis nacionais, já tinha derrotado o demônio, fazendo todos eles chamarem Shin de um novo herói. Depois disso, enquanto o Sr. Strong comemora o fato do seu experimento com Kurt ter sido um sucesso, Shin e seus amigos de classe se perguntam como ele se transformou em um demonoide, já que o único antes dele se transformou por conta de um feitiço demonizado avançado, e Kurt ainda não conhecia muito sobre magia, fazendo Shin pensar que alguém pode ter usado ele como cobaia. Mais tarde, Shin chega em casa e vê que seu tio Ji estava esperando por ele para anunciar que ele vai receber uma medalha de herói por ter derrotado o demonoide. Merlin questiona Diz porque antes deles irem para a cidade ele prometeu que não usaria Shin para fins políticos, mas Diz explica que quando o primeiro demonoide apareceu no reino, ele correu o risco de ser exterminado, e como a notícia se espalhou de que isso quase aconteceu novamente e que graças ao Shin todos estavam seguros, ele como rei não poderia deixar de premiar o novo herói e promete que vai fazer de tudo para proteger Shin de interesseiros. Merlin aceita os termos, mas deixa claro que se algo mudar eles deixariam o reino, e assim todos comentam sobre o novo herói Shin que derrotou um demonoide, e no colégio todos os alunos queriam entrar no seu grupo de estudos, levando o professor a colocar um requisito de conhecimento para entrar no grupo, já que não podia aceitar todos eles. Então Shin recebe dois membros novos no seu grupo de estudos, Mark e Olivia, que estavam de acordo com os requisitos do professor, e como Mark é filho de um ferreiro, Shin pede para ele forjar uma arma nova para ele. E claro, Shin tinha avisado para Diz sobre suas suspeitas de que alguém tinha feito um experimento com Kurt, e o rei pede para Dominique e o chefe de segurança Dennis investigarem a fundo, o que leva seus homens a irem interrogar o Sr. Strong, quem visitou Kurt no dia que ele demonizou. Assim que chegam, eles estranham o fato do professor enxergar apesar de ter seus olhos tampados, e ele explica que fez uma magia para continuar vendo, e conta que nasceu em uma família nobre no Império, mas perdeu seus olhos em uma luta familiar e foi exilado do reino. Em seguida, os investigadores iniciam a conversa que realmente interessa, começando a dizer que sabiam que ele era professor de alunos mágicos muito talentosos, e com isso, o Sr. Citron acaba lamentando o incidente que ocorreu com seu aluno Kurt. Então os dois fingem que estavam lá buscando um especialista em magia
magia como ele para examinar o corpo demonizado. E assim, enquanto o Sr. Strong acompanha os dois até o local onde ele acredita estar o corpo, Shin comenta com Mark sobre gostar de espadas com lâminas mais finas, e um dos seus amigos dá a ideia dele ter uma espada com lâminas substituíveis, para poder usar o punho várias vezes e assim ficar mais barato, e Mark gosta tanto da ideia que pede para Shin passar na oficina do seu pai depois da escola, e todos do grupo pedem para irem junto. Mais tarde, quando o Sr. Strong finalmente chega no local, ele percebe que não estava lá para analisar corpos, e o investigador explica que ele acabou se entregando na conversa de antes, porque logo depois do incidente com Kurt, o rei emitiu uma ordem para manter a pessoa que foi demonizada em sigilo, para não sujar o nome da família, e mesmo assim, ele sabia que o novo demonoide tinha sido Kurt. Ao invés de ficar amedrontado por ter sido pego, ele dá uma risada maligna bem clássica de vilão e confessa que de fato fez um experimento com Kurt. Então, bem quando o grupo de estudos estava caminhando tranquilamente até a casa de Mark, eles se deparam com uma explosão causada por Strong, que tinha acabado de acertar o homem que tinha interrogado ele. Shin logo descobre que ele tinha sido responsável pelo triste destino de Kurt e ataca o professor irritado. Os dois trocam golpes de magias poderosas, mas apesar de todo o poder de Shin, o Strong consegue se defender e nesse momento a máscara de Strong se quebra, revelando seus olhos vermelhos de demônio. Ou seja, ele era um demonoide com inteligência que passou a enxergar os humanos como meras criaturas insignificantes. Shin então decide que deve parar ele a todo custo, antes que alguma coisa pior aconteça, e arma uma armadilha que pega ele desprevenido com uma magia de raio de sol, que faz uma mega explosão, derrotando o demonoide, fazendo ele virar pó e o chão virar vidro com o calor. Todos comemoram a vitória e Dominique, o capitão da divisão mágica da corte, Olgren, parabenizam um jovem herói que acaba de proteger o reino de mais um demonoide. Porém, Shin tinha apenas convergido a luz do sol, fazendo um raio de calor, e estranha o fato do raio ter gerado uma explosão, fazendo ele questionar se de fato tinha conseguido acertar o Strong. E Shin estava certo em suspeitar, porque embora tenha se machucado, o demonoide estava bem vivo e tinha mesmo soltado a magia da explosão para conseguir fugir sem ninguém perceber. Porém, ele agora tinha visto de perto o poder de Shin e admite que se tivesse tomado um pouco mais de dano, teria chegado ao seu fim, fazendo ele decidir tomar providências para que Shin não volte a interferir em seus planos. A turma continua seguindo a vida normalmente, e a Melida fica até curiosa para saber sobre a vida amorosa do seu neto. E Maria explica que embora claramente Shin e Cecilian estão apaixonados um pelo outro, Cecilian não sabia como agir por ele ser seu primeiro amor. Mais tarde, toda a turma vai na oficina de Mark e enquanto eles se divertem, Shin ainda estava pensando se tinha mesmo derrotado Strong, e acaba contando sua preocupação para August, explicando que depois daquele dia ele repetiu a mesma magia de calor usada para atingir Strong, e todas as vezes causou somente crateras, mas nenhuma explosão como naquele dia. Então August fala que ele pode pedir o que quiser pro pai de Mark, e a realeza pagaria os gastos, já que Shin era o único capaz de enfrentar o demonoide. E assim, enquanto Shin passa as armas que deseja pro ferreiro, vemos que fora do reino, no Império Blusfia, um homem chamado Zest passa informações sobre a situação do reino para o Imperial que deseja aproveitar o momento que o reino tá passando, por problemas com demônios para atacar. Depois de falarem com o ferreiro, Shin pergunta pro Mark o que mais eles vendiam e ele explica que vendem utensílios domésticos e acessórios, e Shin pensa em comprar alguma coisa pra Cecilian, o que deixa a garota toda sonhadora, mas o cara só queria dar um acessório para encantar com magia de proteção, o que faz Cecilian sentir como se tivesse sido iludida. Mas mesmo os motivos de Shin não sendo exatamente românticos, ela fica toda feliz com o anel que ele escolheu pra ela e rola até um clima entre eles. Depois disso, finalmente o dia da cerimônia de condecoração chega, e Shin é aplaudido por todos por ter salvado o reino do demonoide, e recebe uma medalha, sendo nomeado como novo herói nacional, e assim como seu tio Diz prometeu pra Merlin, ele anuncia pra todas as pessoas presentes que Shin não deve ser usado pra ganhos políticos ou militares. Porém, o anúncio do rei não proibia Shin de ter fãs, o que faz com que já no dia seguinte a porta da sua casa fique lotada de admiradores do novo herói, que tem que usar seu portal para poder chegar na escola em paz, Isso faz com que os novos membros do grupo de estudos que ainda não conheciam a magia do portal sejam pegos de surpresa. Shin até tenta explicar como ela funciona, mas ninguém entende nada, e ele fala para eles não se sentirem mal, pois nem seu avô, que é um herói nacional, conseguia entender como aquela magia funciona. Em seguida, Shin tem a ideia de fazer todos do grupo de estudos subirem de nível, para eles estarem mais preparados quando o incidente acontecer. Para isso, ele pede que todos melhorem a magia que já sabem, seja ela defesa ou ataque. Ele pede para todos começarem testando quanto poder mágico podem controlar, e seus colegas ficam confusos, pois acreditavam que para melhorar precisavam de magias mais elaboradas, mas Shin explica o que realmente importa e ninguém entende absolutamente nada da explicação. Então Shin pede para Maria fazer uma magia de barreira, uma magia simples que todos sabiam fazer, porém Shin analisa ela e diz que tá muito fina para conseguir repelir algum ataque, e pede para Cecilian ativar a magia de barreira que ele colocou no seu anel, e todos ficam encantados em ver uma barreira tão incrível, de 2 camadas, que era bem mais resistente que a de Maria, embora seja o mesmo feitiço. Ele então lembra seus amigos que na luta
dele contra o Strong, ele bloqueou seu primeiro ataque usando também uma magia de barreira. Todos ficam surpresos porque acharam que ele tinha usado uma magia mais elaborada do que uma simples barreira. Então Shin faz uma apresentação do seu próprio poder de controle sobre a magia, fazendo todos ficarem morrendo de medo ao verem tamanho poder. Depois de já ter deixado bem clara a importância de controlar magia, Shin diz que eles vão treinar esse controle todos os dias durante o tempo de estudo do grupo. De volta ao Império Bluesfia, descobrimos que era exatamente lá que Strong estava se recuperando dos danos que recebeu na luta contra Shin, e também que foi justo ele quem mandou o informante Zest sugerir que o Imperial declarasse guerra contra o reino. Ele conversa com sua empregada Miri a respeito e demonstra estar bem animado para o seu plano entrar em ação. No fim da aula, Shin volta para casa com seus amigos usando mais uma vez o portal por conta dos seus fãs que estavam por toda a parte. Todos ficam bem animados em estarem começando a aprender os ensinamentos de Shin, que foi treinado justamente pelo herói nacional Merlin, mas seu avô diz que embora ele tenha ensinado magia para Shin, ele sempre mostrou ter sua própria visão, focando em visualizar o processo da magia ao invés do resultado, levantando questões como o que é o fogo e por que ele queima ao invés de simplesmente visualizar o fogo, o que permite ele criar visualizações totalmente novas e poderosas como o portal. Então ele demonstra para todos que o método de Shin funciona e apesar de difícil, ele conseguiu fazer o portal graças a uma descrição de papel que Shin deu para ele ensinando o feitiço do portal passo a passo, inspirando a todos seus colegas, mostrando que era sim possível fazer tudo que Shin conseguia ao entender seus métodos. Mais tarde, Merida conversa com Merlin e diz que entendeu que ele se esforçou para aprender o portal, para que Shin não seja chamado de anormal por ninguém, mas saber fazer suas magias, mostrando que era sim possível fazer elas, além de ter sido uma ótima forma de motivar seus amigos a se esforçarem. Mais tarde, Shin volta a ver o pai de Mark, que mostra ser profissional terminando seu pedido inovador de espada, com lâminas substituíveis super rápido. E para aproveitar que tinha voltado lá, Shin compra acessórios para todas as garotas do grupo para que elas também tenham uma magia de proteção, o que deixa Cecilian levemente enciumada. Em seguida, August pensa que o exército do reino poderia utilizar desse novo tipo de arma, porque isso ajudaria na fabricação de armas a baixo custo, já que provavelmente em breve eles teriam que enfrentar uma guerra difícil contra o Império Bluesfia, que estavam querendo atacar eles sem motivo. Todos ficam preocupados, mas August fala para eles se tranquilizarem, porque apesar da chance de a guerra se prolongar e precisarem deles, ela ainda nem tinha começado. Mas ele lembra que, como combinado, Shin ficaria de fora. Afinal, seu pai tinha prometido não envolver ele em questões militares, mas Shin deixa claro que se for necessário ele vai entrar no campo de batalha por livre e espontânea vontade para proteger seus queridos amigos. Enquanto isso, vemos que o Rei Diz informa que o Império já estava avançando sobre o reino e ordena a retirada das forças para diminuir o impacto da guerra que estava para começar. Porém, em seguida, as tropas de Bluesfia recuam e o Imperador Herald se pergunta por que o reino conseguiu enviar tropas para a fronteira, já que, de acordo com o informante, eles não estavam com capacidade de se defenderem por conta dos problemas com demônios. Percebendo que foi enganado, ele jura se vingar de Zest por ter dado informações falsas para ele. Em seguida, alguns soldados aparecem apavorados contando que o local estava lotado de demônios, e o Imperador Herald pede para sua tropa recuar imediatamente. Enquanto isso, no acampamento da tropa do reino, eles estranham o Império já estar recuando, quando um de seus homens aparece contando que foram atacados pelos demônios. Enquanto isso, as criaturas atacam todas as pessoas que aparecem na reta deles, destruindo tudo à volta, e vemos que Strong estava por trás do ataque, e que além disso ele transformou sua empregada Miriam em uma demonoide, e seus planos estavam apenas começando. Dias depois, no Castelo Imperial, Harold pede para os seus homens darem um jeito nos demônios quando Strong aparece e dá um fim no Imperador sem mostrar piedade. 3 dias depois, o exército do reino vai ao local onde as tropas foram atacadas para investigar. Lá eles finalmente descobrem que o demonoide sobreviveu à luta contra Shin, e que ele foi o responsável por instigar a guerra. Para piorar, Strong tinha transformado todas as pessoas atacadas por seus demônios em demonoides, formando um exército de mais de uma dúzia. Felizmente, o exército consegue recuar e voltar para o reino em segurança e contar das descobertas e dos perigos que estavam por vir. O Rei Diz fala que eles foram sábios em recuar diante de uma situação dessas e pensa o que deveriam fazer. E assim, mais tarde, o professor da escola de magia informa para os alunos que, devido à ameaça de demônios, eles vão fortalecer suas forças de combate e para isso eles decidiram melhorar, inclusive os alunos que deverão treinar junto com a escola de treinamento de cavaleiros para que aprendam a trabalhar em conjunto, dividindo forças entre magos e cavaleiros. O problema era que os alunos da escola de magia não se davam bem com os cavaleiros, porque enquanto um lado focava em melhorar o físico, o outro ignorava completamente isso para focar nos feitiços, e por isso eles tiram sarro chamando os alunos de magia de brotos, enquanto eles chamam os cavaleiros de cérebros musculares. Dá pra imaginar que ninguém gostou dessa ideia de parceria. Além disso, 2 colegas de Shin, Tony e Julius, são de famílias de cavaleiros, o que torna mais difícil para eles, já que há pouco tempo atrás eles estavam do lado da escola de cavaleiros, zombando dos alunos de magia. Mas Maria, que sempre foi uma maga, diz que eles são muito mais
fortes em combate que os cavaleiros, e Shin tenta acalmar ela e fala que um apenas complementa o outro, afinal ele sabia lutar com magia e espada e por isso entendia a importância de ambos os lados. Cecilien pergunta se ele foi treinado por um cavaleiro e Shin conta que foi treinado por Michelle, fazendo todos ficarem espantados com ele ter aprendido magia e encantamento de itens com 2 heróis nacionais, e a lutar espada com o espadachim e ex-comandante Michelle, sendo conhecido como o melhor com a espada, embora pra Shin ele era apenas um professor bem exigente. Eles pensam como os alunos da escola de cavaleiros vão invejar Shin por ter sido treinado por Michelle, mas pra ele isso não importava, porque o importante era aproveitar o treinamento em conjunto, mas infelizmente sua turma continua sem vontade nenhuma de dar chance a essa parceria. Mais tarde eles se reúnem pro treinamento e são divididos em equipes de 8, sendo 4 magos e 4 cavaleiros para fazerem uma ronda pela floresta, em uma caçada de demônios, ou seja, eles vão treinar seus alunos ao mesmo tempo que vão diminuir a população das criaturas. E assim como os alunos da escola de magia, os cavaleiros também não estavam nada contentes em serem obrigados a trabalharem juntos, porque na cabeça deles, os magos só iriam atrapalhar, mas Shin estava apenas focado em aprender a trabalharem juntos, e como já sabia que nenhum dos seus colegas tinha enfrentado demônios antes, ele pergunta se com os cavaleiros tinha sido diferente, mas o grupo vê a pergunta dele como se Shin tivesse se gabando por já ter derrotado um demonoide. Ele até tenta explicar que apenas queria saber a experiência do time, já que eles estavam prestes a enfrentar demônios, e até fala que se eles continuarem dividindo o grupo assim, eles iriam morrer, mas como isso não faz eles mudarem de atitude, August resolve interferir e fala que se eles pensam que os magos vão só atrapalhar, então devem enfrentar um demônio sem o apoio deles, para entenderem o objetivo daquele treinamento em conjunto. E claro, por ser o príncipe, todos abaixam suas cabeças e concordam com os termos. E assim o grupo chega no local que começaria a ronda, que era bem onde tinha mais probabilidades de aparecer um demônio forte. Lá eles encontram com os guias do grupo, que eram justamente os irmãos Chris e Sieg, e como os dois eram encarregados pela segurança do rei, eram bem populares nas duas escolas, e todos começam a bajular os dois. Então a ronda começa e eles contam para os guias que os cavaleiros vão enfrentar os demônios sozinhos, por não entenderem o propósito daquele exercício, e Chris fala que eles vão perceber em breve o erro que cometeram, o que evitaria problemas futuros. August comenta que também não tinha certeza se Maria já tinha entendido o propósito, mas ela fala que por já ter visto Shin enfrentando um demonoide, ela reconhece que não conseguiria enfrentar um demônio sem a ajuda de um cavaleiro, e Sieg diz que reconhecer seus pontos fracos é bom porque vai fazer ela se tornar mais forte, deixando a garota toda apaixonada pelas palavras do mago da corte. O grupo continua fazendo a ronda com os cavaleiros tensos por ser a primeira caçada deles, quando Shin sente o demônio se aproximando. Sieg também sente e avisa os cavaleiros para se prepararem para lutar. Então o demônio javali aparece, e o pior é que Shin ainda pensa que ele seria gostoso de comer se não fosse um demônio. Os cavaleiros decidem mostrar seu potencial pro grupo, mas acabam levando uma surra do javali. Como estava claro que eles não eram capazes de derrotar a criatura, Shin avança e acaba com o demônio com um único golpe, deixando os cavaleiros impressionados com sua habilidade. Chris então dá uma bronca nos cavaleiros que estavam se gabando por serem os melhores da escola, mas acabaram apanhando de demônio fraco e pequeno como aquele. Em seguida, Cecilien usa uma magia de restauração para curar os machucados deles, fazendo os cavaleiros se sentirem envergonhados em terem menosprezado os magos. Eles ainda ficam encantados com a beleza de Cecilien e começam a ser gentis demais com a garota, o que deixa Shin bastante enciumado. Mas não era o único, porque Maria e Miranda, a garota da escola de cavaleiros, estavam com bastante inveja do tratamento especial que Cecilien estava recebendo. Porém, Sieg interrompe eles para avisar que outro demônio estava a caminho. Shin usa sua magia de busca para localizar e ver não só um, mas vários demônios indo na direção deles. Em seguida, aparecem 2 alunos que estavam fugindo e fala para eles correrem porque tinha pelo menos 100 demônios chegando. Então Shin pede para cuidar da situação sozinho e todos ficam preocupados, mas Sieg sabia que seu irmão conseguiria lidar com eles facilmente. Então todos vão para trás, liberando espaço para Shin liberar todo o seu poder. À medida que os demônios se aproximam, eles descobrem que se tratava de uma manada demonizada, que estava fugindo de um tigre também demonizado. Mas Shin lança uma magia que atinge todos eles, fazendo os 100 animais demonizados serem derrotados de uma só vez, o que deixa os cavaleiros espantados com a força desse novo herói. E Miranda ainda pede desculpas pro Shin por ter tentado diminuir ele, e admite que no fundo sentia inveja por ele estar em um nível tão acima do seu, e acaba pedindo desculpas pra Cecilien por ter ofendido seu namorado, fazendo os dois morrerem de vergonha. Tava na cara que eles gostavam um do outro, e tudo que faltava era eles oficializarem um romance. Depois disso, a turma continua sua ronda encontrando um urso demonizado, mas dessa vez eles já fazem um excelente trabalho em equipe intercalando os ataques de magia e espadas, o que deixa seus guias bastante orgulhosos. Sieg inclusive pergunta pra Shin como eles são tão bons a ponto de serem até melhores que os da corte, e ele explica que eles treinam juntos em um grupo de estudos de magia, com ele ensinando coisas como a forma dele visualizar os feitiços. Sieg fica super animada e pede pra aprender os ensinamentos do Shin também, mas August, que acaba escutando a conversa, diz que como ele é um militar vai acabar expondo
nos poderes de Shin, que com certeza traria problemas se fosse para as terras vizinhas. Então, por segurança, ele pede pro Shin não espalhar seus talentos mágicos. Mas como Seig estava muito interessado e era de confiança, August explica brevemente os métodos de Shin, já que eles eram basicamente praticar o controle mágico. Era algo tão simples que Seig até acha que August estava deixando alguma informação de lado. Então, para provar para ele, August pede para as garotas projetarem suas barreiras mágicas. E Seig fica espantado ao ver como elas eram resistentes, mas Maria diz que elas ainda faziam muito mais finas do que a barreira de Shin e que ainda tinham muito a aprender. Mas Seig já estava impressionado com o nível delas, fazendo Maria ficar mais uma vez gamada no cara. Enquanto isso, vemos que outra parte dos amigos de Shin estavam em um grupo e um dos cavaleiros chamado Júlio não ia com a cara de Tony, que veio de uma família de cavaleiros e conhecia o cara desde o ensino médio. E assim como no time de Shin, os cavaleiros daquela equipe também queriam avançar sem trabalhar em conjunto com os alunos da escola em magia, ignorando o motivo do exercício, mas eles também passam um aperto e são salvos pelos magos. Porém, Júlio continuava irritado com Tony e seus amigos falam que deve ter um motivo para essa raiva toda. E depois de pensar um pouco, Tony lembra que saiu com uma menina que Júlio gostava. Ele fala como se não tivesse sido nada demais, mas era óbvio para todo mundo que com certeza esse era o motivo da fúria de Júlio. Enquanto isso, em outro grupo, vemos que eles não foram muito diferentes do time de Shin e de Tony, porque os cavaleiros também se achavam. E assim como os outros, também não conseguiam aguentar o trampo, precisando da ajuda dos colegas de magia, que exibem até demais os seus feitiços poderosos. No final do dia, todos se reencontram no ponto de encontro e contam brevemente como tinham se saído, com todos conseguindo enfrentar demônios com sucesso, apesar dos problemas que tiveram com os cavaleiros. Porém, Maria não perde a oportunidade de provocar os amigos, dizendo que Shin e Cecilian ficaram o tempo todo grudados, fazendo o casal morrer de vergonha mais uma vez. Mas Shin tava meio pra baixo e seus amigos perguntam o motivo, e August decide aproveitar o momento para explicar que todos do grupo de estudos de Shin, com exceção do próprio Shin, serão supervisionados por serem muito fortes e pelo mesmo motivo vão fazer parte de uma unidade especial depois que se formarem. O motivo do Shin estar tão pra baixo era que ele se sentia responsável por ter mudado o rumo da vida dos seus colegas, mas todos só veem essa novidade como uma coisa boa, pois significava que eles já estão com o futuro garantido. E por conta disso, eles pedem pro Shin ensinar mais coisas para eles ficarem ainda mais fortes e preparados para quando se tornarem a unidade especial. Vários dias se passam e vemos que agora o grupo de estudos treina as magias em um lugar afastado da civilização, por segurança, já que eles não podem ser vistos. Além disso, todos eles estão bem mais fortes, evoluindo e melhorando suas magias. Depois do treinamento, August atualiza todos da situação dos demonoides, que para evitar pânico não estava sendo divulgada para a população geral, mas que eles poderiam saber, já que vão ser importantes na batalha contra eles. Ele conta que os demonoides estavam atacando tudo, causando danos desastrosos na cidade, além de várias vidas perdidas, e para piorar, cada vez que atacavam, o número de demonoides ficava ainda maior, pois estavam demonizando as vítimas encontradas. E Shin pensa que Strom poderia estar tramando, já que bastava apenas um demonoide para abalar uma nação inteira. Sabendo que o perigo que estava por vir era muito maior do que pensaram, Shin decide aproveitar um momento de férias da escola para levar o grupo para um acampamento de treino, o que deixa todos bem animados. Como os nobres possuíam suas próprias terras, eles analisam juntos qual seria a ideal para realizarem o treinamento, e decidem ir para a casa de Cecilian, que possui uma área de fontes termais. Porém, quando Shin conta o plano para os seus avós, Melida fica preocupada com o que os jovens poderiam aprontar sem uma supervisão de um adulto por perto, e decide ir junto para ficar bem de olho neles, e Merlin vai na onda dela, animado para participar também. E assim, todos embarcam em uma viagem até a casa de Cecilian, e no caminho Shin descobre mais coisas sobre sua avó Melida, que mudou a forma que os magos utilizam os itens encantados, sendo que antes eram usados somente para combate e atualmente são úteis no dia a dia, o que melhorou a vida de muitas pessoas, e em sinal de respeito ela passou a ser chamada de Aguru. Ainda no caminho o grupo encontra com alguns demônios, mas como agora eles estavam fortes e preparados, todos demonstram interesse em derrotar os demônios, e decidem por Palitium quem iria ter o benefício de colocar o treinamento em prática, e Lin acaba vencendo. Então ela enfrenta os demônios e derrota todos eles facilmente com seu feitiço, fazendo as pessoas que estavam por perto ficarem espantadas em como uma simples criança derrotou tantos demônios médios em tão pouco tempo, além de deixar os avós de Shin orgulhosos em verem a evolução da equipe. Depois dessa longa jornada, eles finalmente chegam na cidade Claude, onde ficava a casa de Cecilian, e assim que chegam, os empregados da família cumprimentam os visitantes e pedem para que Shin dê uma vida feliz ao seu lado, ou seja, até o pessoal de lá já sabiam sobre o casal. Mais tarde, a turma resolve tomar um banho relaxante, e no banheiro dos homens, Merlin agradece por seu neto ter encontrado tantos bons amigos, já que Shin nunca tinha tido amigos da sua idade antes, mas o August fala que ele que tem que agradecer, pois antes ele nunca teve um amigo que tratou ele de forma tão informal, enquanto Shin tratava ele apenas como um primo. Em seguida, todos começam a agradecer por terem a amizade de Shin, enquanto ele aproveita o momento para agradecer seu avô por ter criado ele e o tornado quem ele é, sendo uma pessoa de muitos amigos graças a ele, o que deixa o velho um tanto emocionado. Enquanto isso, no banheiro das mulheres, Melida também agradece as garotas por serem amigas
amigas de Shin, e assim como eles, elas também falam como são gratas por terem sua amizade, e até falam como elas foram sortudas, já que ele ensinou tanto pra elas, fazendo Melida também se emocionar e até decidir que assim como Shin, ela e Merlin também vão passar a treinar eles durante o acampamento. E assim, Shin e seus avós treinam um grupo de estudos durante o acampamento, fazendo todos evoluírem bem mais do que o esperado. Mas Shin sabia que eles tinham que melhorar muito mais para enfrentarem o perigo que estava por vir, e por isso ele pensa que até ele próprio tinha que evoluir, o que causa um pouco de medo nos seus colegas, afinal o cara já tinha poder suficiente para causar uma destruição gigantesca. Por segurança, todos fazem uma barreira de proteção para Shin poder treinar, e como esperado ele consegue mostrar um poder absurdamente grande que faz todos tremerem de medo, ao pensar em ser atingidos por algo assim. Mas felizmente, Shin só destruiu o local que ele direcionou seu ataque, mostrando ter o controle da situação. Depois disso, todos voltam para a mansão da Sicilian e August aproveita para pedir para Shin levar ele até o castelo, já que era bem difícil deles receberem atualizações sobre a situação com os demonoides no acampamento. Porém, assim que chegam lá através do portal, August dá de cara com sua noiva Ellie e sua irmã mais nova May, que estavam com bastante raiva dele por ter ido até o acampamento sem elas, principalmente May, que era uma grande fã da Melida. As duas pedem para ir com eles até o acampamento e August até tenta negar, mas seu pai pede para ele levar elas junto, já que os avós da Shin estavam no acampamento como responsáveis, e era bem fácil dele levar elas através do portal de Shin. Com isso, August fica sem escolha e as duas vão com eles para a cidade que Sicilian mora, mas August alerta que aquele era um acampamento de treinamento e não de diversão, e por isso ele não deve ter muito tempo para ficar com elas, mas ele não se importa, já que estava lá apenas para vigiar ele por puros ciúmes. Shin pensa que era porque tinha outras garotas no acampamento, mas na verdade ele estava com ciúmes justamente dele, já que August não parava de falar sobre como se sentia à vontade perto do seu primo. O príncipe então explica que ele não estava acostumado a ter essa liberdade com algum amigo, o que não significava que ele não se sentia à vontade com ela, o que deixa ele bem mais feliz e segura do seu relacionamento. Depois disso, eles vão comer em um restaurante e August acaba contando que Shin também tinha uma garota. Ele tenta negar e diz que não tem como saber se Sicilian sente o mesmo, mas seu primo alerta que não dava para ele ficar esperando ela se declarar, e que aquele era um bom momento para ele confessar seus sentimentos, e isso acaba deixando o nosso protagonista um tanto pensativo. Quando eles voltam para casa da Sicilian, ele fica todo sem jeito e, para piorar, ele e May entendem que ela era a garota que August e Shin estavam conversando no restaurante, e comentam isso em voz alta, fazendo o coitado ficar ainda mais envergonhado. Em seguida, as duas se apresentam para a turma e May fica super animada em finalmente conhecer Melida, e pede para segurar as mãos da sua ídolo, fazendo ela comentar que seu próprio neto não pedia esse tipo de coisa. Todos começam a falar como deve ser difícil para Melida ter criado alguém tão poderoso quanto Shin, fazendo o garoto se sentir meio mal. Com isso, Sicilian acaba soltando seus sentimentos, falando que ela vai ser muito feliz em segurar a mão dos filhos deles. Mas assim que solta a frase, ela percebe o que tinha falado e fica toda vermelha e foge de vergonha. Mas claro que depois dela falar em alto bom som sobre ter filhos com o cara, Shin finalmente se manca e entende que Sicilian de fato sentiu o mesmo por ele, e decide finalmente tomar uma atitude, algo que já deveria ter feito há muito tempo. Então ele vai atrás dela e ao ficarem finalmente sozinhos, os dois morrem de vergonha, mas Shin toma coragem e puxa assunto sobre como os dois se conheceram. Ela, claro, lembrava muito bem quando conheceu seu amor, e diz que ele desde então tá sempre ajudando ela. Ele aproveita a abertura e confessa ter achado ela linda desde o início, e ela, morrendo de vergonha, diz que achou o mesmo dele. Depois dessa, Shin vai direto ao ponto e declara seus sentimentos. Os dois então se abrem e falam que se amam, e Sicilian começa a chorar emocionada porque pensou esse tempo todo que Shin não sentiu o mesmo por ela, já que ele era gentil com todo mundo e não demonstrava ter sentimentos por ela, mas na verdade o cara era só lerdo. Porém agora ele estava decidido a não perder mais tempo e pede Sicilian em namoro, e com aquele clima que estava bem romântico, eles já pensam em oficializar o relacionamento deles com um beijo, mas infelizmente são interrompidos porque toda a turma queria ver aquele casal finalmente se oficializando, depois de tanto tempo. Até os avós do cara estavam lá bisbilhotando os dois. Como eles estavam super curiosos, Shin confessa que eles estão namorando e todo mundo comemora, mas August diz que por mais que esteja feliz pelos dois, eles ainda precisavam focar no treinamento. Shin então pergunta por que afinal seu primo insistiu para ele se declarar justo nesse momento, que não podiam ter distrações, e August responde que na sua opinião esperar para falar depois da guerra faria ele ficar fadado a não sobreviver. No dia seguinte, Shin segue treinando o pessoal, mas de um jeito bem mais divertido. Na praia ele pede para todos jogarem vôlei usando suas magias para moverem uma bola especial, e assim a turma de estudo joga vôlei através de magias variadas, ficando tão empolgados com a nova forma de treinarem que quase acertam a bola na Ellie e May, que estavam tranquilas observando o jogo enquanto aproveitavam a praia. De noite todos começam a conversar e Shin estranha eles já conhecerem ele, já que até então ele nem sabia que seu primo tinha uma noiva. Então seus amigos explicam que a realeza e a nobreza fazem uma festa quando completam 5 anos, e por isso todos se conheceram com essa idade, e Shin percebe como é diferente deles, já que com essa idade ele estava caçando animais na floresta,
dela. Eles também se lembram que na festa várias garotas estavam cercando o August, afinal todas queriam bajular o príncipe e causar boa impressão. August fala como isso era cansativo e que ele foi a única que teve uma atitude bem diferente, não demonstrando nenhum interesse e ainda tinha dado um fora nele. August continua contando que desde então ele gosta dela, deixando ele toda tímida, e Maria começa a reclamar que todo mundo encontra seu par menos ela, fazendo a turma toda começar a rir, mas isso acaba fazendo Melida escutar a confusão que estava rolando no quarto, e como já estava passando da hora deles dormirem, todos rapidamente se escondem embaixo dos cobertores para não serem pegos. O plano até que teria dado certo, mas Cecilian fica toda sem jeito de ficar tão perto do seu amado e acaba fazendo barulho. Com isso, Melida descobre o casal e dá uma bronca em Shin por perceber que eles estão fazendo coisas que não devem, mas isso faz o resto da turma fazer barulho também, revelando que todos estavam escondidos. E claro, Melida dá a bronca na turma toda e manda eles irem dormir. No dia seguinte, os dois pombeus ainda estavam bem nervosos na presença um do outro, mas antes mesmo de tomarem café da manhã, Cecilian pede pra Shin pedir permissão pros seus pais para os dois namorarem. Eles então vão falar com os pais dela e Shin pede a permissão, ficando super tenso esperando pelo pior, mas ao contrário do que imaginou, o pai da Cecilian fica extremamente feliz por alguém como Shin ter escolhido sua filha. Já a mãe dela explica que como eles são de uma família nobre de viscondes, não é apropriado Cecilian namorar sem estar noiva. Ela fica sem graça com o pedido da mãe, mas Shin mostra estar disposto a aceitar a condição e ficar noivo da garota que ama, o que deixa Cecilian super feliz. De volta pro acampamento, a turma segue com o treino, deixando ele surpresa com a habilidade que todos mostram ter com magia. Merlin pergunta se ela e May não querem treinar junto com eles, mas ele diz que não tem aptidão para magia, diferente da May, que fica animada em tentar e fica impressionada com seu controle mágico, descobrindo que tem um grande potencial para se tornar uma maga no futuro. Isso inspira a Lynn a se esforçar mais, pois não queria ficar para trás, mas ela acaba exagerando na sua magia, algo bem comum de acontecer. Porém, depois dela e Alice pensarem como May vai ofuscar elas quando crescer, elas morrem de inveja, fazendo a pobre garota ir se proteger atrás de Shin, deixando seu irmão com bastante ciúme por não ter sido escolhido, mas logo ele confessa estar apenas brincando com sua irmãzinha. Enquanto isso, na capital imperial, Strom pede para sua serviçal Miria atualizar sobre a atual situação. Ela conta que de tanto eles atacarem as caravanas nas estradas, as cidades do império estão sofrendo com a escassez de alimentos, e Strom decide que esse era o momento certo para ele dar seu próximo passo. De volta ao acampamento, Shin vai treinar novas magias novamente e, como sempre, toda a turma resolve se proteger ficando a uma distância segura e usando as barreiras de proteção como uma medida preventiva, apesar de Shin achar aquilo tudo exagero. Mas depois dele explicar que não vai treinar magia de ataque, todos deixam a barreira de proteção de lado, embora continuem bem apreensivos. Porém, tudo que Shin faz é conseguir que uma pedra flutue, deixando todos incrédulos com o que estavam vendo. Afinal, eles nunca tinham visto nada parecido antes. Shin explica que apenas deu uma antigravidade à pedra, mas como sempre, ninguém entende nada da sua explicação, apesar de acharem aquela magia incrível. Mas Shin surpreende todo mundo mais uma vez, fazendo ele próprio sair do chão e aplicar a magia do vento para se movimentar como se estivesse voando como um pássaro. Todos ficam de queixo caído com o novo herói, mas ele explica que Strom também conseguia voar e por isso ele tinha que aprender para poder conseguir enfrentar ele. Depois do treinamento, Shin finalmente avisa sobre o noivado para os seus avós, e o casal pede desculpas por não terem avisado antes, mas Melida e Merlin contam que já esperavam por isso mais cedo ou mais tarde, então não estavam tão surpresos, mas pedem para conversar com os pais da garota antes de levarem a notícia a público. Então, com todos reunidos, os dois explicam que Shin é adotado, pois imaginavam que o motivo da aprovação do noivado era por conta dele ser neto dos heróis nacionais, porém ele não tinha de fato nenhuma relação de sangue com eles. O pai de Cecilian mostra estar desapontado e eles pensam que o Visconde voltaria atrás com o noivado, mas ele mostra que apenas estava frustrado com eles pensarem que ele tinha aprovado o noivado por algum interesse no título, sendo que na verdade ficou feliz por querer o bem da sua filha, já que Shin mostra valorizar ela e pensar na sua segurança acima de tudo, ou seja, tanto ele quanto a mãe de Cecilian aceitaram apenas por Shin ser como é. Melida e Merlin ficam surpresos e pedem desculpas por terem pensado diferente, mas os pais da Cecilian entendem, enquanto ela deixa claro que também não se importa com isso, afinal ela nem sabia que ele era neto deles quando se conheceram, tendo gostado dele por quem ele é. Shin agradece a confiança deles e promete corresponder às expectativas e cuidar da Cecilian, além de novamente aproveitar para mostrar sua gratidão para os seus avós por terem criado ele com tanto carinho, deixando os dois emocionados. De volta ao acampamento, Shin encanta o uniforme de toda a turma com sua magia defensiva, deixando eles mais aprimorados ainda. Com a roupa e os acessórios de proteção, August entende que aquele seria um treinamento diferente e mais perigoso, e Shin explica que de fato ele estava certo, pois estava na hora deles fazerem um treino de combate enfrentando um demônio de classe catastrófica. Todos ficam bem apreensivos, mas Shin tranquiliza seus amigos, lembrando que eles evoluíram muito para isso, e estavam usando equipamentos de proteção exatamente para não se machucarem tão fácil. Mas devido ao perigo, May e Ellie ficariam para trás dessa vez, porém a garota insiste em ir junto. Então Shin resolve o problema, dando para ela um equipamento de comunicação à distância que transmite
transmite e recebe magia sonora. Com isso, a pequena Mei conseguiria acompanhar o treinamento de longe e ainda seria uma boa prática para usar equipamentos mágicos. Porém, sua avó descobre que mais uma vez Tim estava usando magia inovadora, que poderia gerar problemas com interesseiros e dar uma bronca nele, que sai rapidamente deixando o equipamento para trás. E assim a turma sai na busca por um demônio de classe catastrófica e encontra um leão que, embora seja poderoso, não é tão ágil quanto um tigre. Por conta disso, Shin manda somente os que têm papéis de suporte atacarem, e eles acabam exagerando nos ataques, derrotando facilmente a criatura sem nem deixar vestígios. Dessa forma, Shin prova a capacidade de seus colegas e fala que se os de suporte conseguiram ser mais do que suficiente, os que são especializados em magia de ataque poderiam derrotar um demônio de classe catastrófica sozinhos. E assim, cada um dos especialistas enfrenta uma criatura sem receber nenhuma ajuda, com todos obtendo sucesso. Mais tarde, Shin e Cecilian dão sua festa de casamento e o garoto fica todo bobo com a beleza da sua noiva. Com os dois completamente apaixonados um pelo outro, o rei reconhece o noivado e todos brindam a felicidade do casal. Mas como Shin não tinha oficialmente pedido a Cecilian em casamento, ele faz isso depois da festa de noivado, afinal antes tarde do que nunca. Ela obviamente aceita o pedido, recebendo seu anel de noivado toda feliz, e o casal finalmente consegue dar um beijo sem serem interrompidos. O treinamento do acampamento continua e a turma treina voo graças à nova magia de Shin de retirar a gravidade. Seus amigos curtem muito voar, mas Shin, através de um comunicador semelhante a um alto-falante, avisa a todos que era hora de parar, e August pensa que aquele aparelho seria perfeito para usar na sua coroação que estava quase chegando. Enquanto isso, no Castelo Imperial, Zest e Miria avisam para Strum que a última cidade do Império tinha caído. O plano dele de atacar caravanas nas estradas conseguiu gerar escassez de alimento, e como a nobreza continuaram no luxo, os plebeus famintos começaram a ter vontade de se rebelar. E através desse desejo, Strum conseguiu demonizar todos para se vingarem dos nobres, acabando com as cidades de uma a uma até tomarem todo o Império. Miria sabia que seu mestre Strum odiava a nobreza, mas ela se pergunta por que ir tão longe, já que suas ações estavam atingindo os plebeus também. Em seguida, Strum anuncia para os demonoides em seu trono imperial que, graças aos esforços de todos, eles finalmente conseguiram levar o Império à ruína. Seu povo comemora, mas ao perceberem que Strum não sabia o que fazer a seguir, eles sugerem que eles continuem a derrubar outros reinos até conseguirem dominar o mundo. Afinal, não tinha por que se contentar somente com o Império. Porém, Strum já tinha alcançado seu objetivo e não desejava ter mais trabalho. Por isso, ele libera aqueles que tinham ambições diferentes das dele, fazendo a maioria dos demonoides irem embora. Mas ele não liga, porque tudo que importava para ele era derrubar o Império. Miria então fala que, apesar de saber que Strum já esteve na fila para se tornar imperador, não sabia por que ele queria tanto cumprir o objetivo de destruir o Império. Então Strum começa a contar sua história para ela e Zest. Tudo começou há 2 anos atrás, quando ele era um lorde que, diferente dos outros nobres, tratava os plebeus bem. Graças a isso, ele recebeu muitos plebeus de fora das suas terras, e com muitos trabalhadores, sua área cultivada aumenta bastante. Um de seus homens pergunta por que ele trata os plebeus tão gentilmente, e Strum conta que quando era mais novo, em uma de suas viagens no reino do rei Diz, ele levou um choque ao ver que lá, diferente do Império, não tinha escravos e até os plebeus tinham uma vida confortável. Assim, ao comparar com a vida que eles tinham no Império, ele percebe como eles tinham que mudar a forma de agir. Além disso, vemos que Strum tinha uma vida feliz ao lado da sua bela esposa que estava aguardando um filho. Porém, os outros nobres odiavam Strum por seus plebeus deixarem suas terras para ir morarem nos domínios dele. Por isso, Harold, o que vai se tornar o imperador de Bluesfia, convence todos de fazer uma armadilha para Strum ir até a capital, para impedir que ele vire um imperador, já que eles sabiam que se isso acontecesse, ele beneficiaria os plebeus, uma ideia que claramente todos abominam. Harold pede para os nobres manter Strum no máximo possível na capital, para que ele aproveite esse tempo para orquestrar a queda dele, e para atrair ele até a armadilha, eles decidem fingir interesse em escutar suas ideias. Infelizmente, assim que Strum recebe a carta dos nobres, ele cai direitinho no plano, ficando feliz em ir até a reunião na capital, mesmo com o alerta da sua esposa, que acha estranho os nobres quererem ver seu marido, já que não gostavam dele. Porém, ele não dá ouvidos a ela, já que ele era um dos melhores em magia do Império, tendo sido até mesmo caçador de demônios na sua juventude, e por isso sabia se defender muito bem e não tinha com o que se preocupar. Então Strum parte para a capital, deixando sua esposa em casa. Porém, assim que parte, mulheres e crianças começam a desaparecer nas suas terras, o que deixa todos bem preocupados. E tudo piora quando o falso policial militar da capital aparece falando que tinha um sequestrador nas redondezas que vendia os plebeus como escravos. Todos os plebeus ficam com medo do misterioso sequestrador e começam a questionar por qual motivo um lorde como Strum seria tão gentil com eles, fazendo o plano de Harold ser um sucesso. Porém, os nobres não conseguem segurar Strum na capital por mais de 2 meses, como gostariam, porque sua esposa estava para dar à luz. Então Harold decide finalizar seu plano antes do previsto. Para isso, ele manda o falso policial avisar para os plebeus que eles acharam uma trilha do sequestrador e que vai precisar da ajuda deles para capturar o criminoso. E assim, com uma encenação, o policial mostra uma ordem de inspeção para o homem que estava dirigindo a carroça de Strum, para ter permitido
missão de olhar o que estava sendo transportado e pegar no flagra as mulheres que tinham sumido, sendo transportadas, não deixando dúvida para os plebeus de que Strong era o responsável pelos sequestros. Com isso, o medo domina os plebeus, já que eles sabiam que por Strong ser um nobre, a polícia demoraria para tomar uma atitude, fazendo eles decidirem lidar com Strong com suas próprias mãos e atacar sua casa. Então, quando Strong finalmente retorna para o seu lar depois de um longo período fora, ele se depara com sua mansão em chamas. Strong conta para Miriam e Zest que tentou salvar sua esposa, mas já era tarde. A multidão já tinha devastado tudo, crente que tinha se vingado do sequestrador de plebeus. Arrasado, Strong descobre o que tinha acontecido e questiona o povo do porquê um policial levaria civis para acompanhar alguma investigação, e por que ele seria tão burro em carregar pessoas sequestradas com uma carroça que tinha seu brasão, fazendo eles perceberem que tinham sido enganados. Porém, apesar de Strong ter percebido que tinha caído em uma armadilha dos nobres, principalmente de Harold, o homem que mais se beneficiou da sua tragédia, ele não conseguiu perdoar os plebeus por terem levado sua querida esposa, e assim, dominado pelo ódio, ele acaba se tornando um demonoide que jura se vingar de todos os nobres e plebeus do Império, tendo no presente finalmente conseguido cumprir seu desejo após 2 anos. Depois de conhecer a história do seu mestre, Zest decide ajudar ele a criar um novo objetivo de vida. Para isso, ele pede que um outro demonoide chamado Loris se junte aos outros que deixaram Strong e convença eles a atacar o reino de Swede, uma pequena terra que faz fronteira com o reino de Earthshade, do rei Dis. Tudo isso para atrair Shin como um teste para medir sua força, já que ele era um novo objetivo perfeito para o seu mestre Strong. Depois de um tempo de volta ao reino de Earthshade, finalmente chega o dia da coroação do príncipe August, tornando ele oficialmente o futuro herdeiro do trono, que jura dedicar sua vida à sua nação e seu povo. Tudo ia bem até que o mensageiro aparece para informar que o reino vizinho deles, o reino de Swede, estava sendo atacado por vários demonoides. O povo fica bem preocupado porque era questão de tempo até a situação fugir de controle e os demonoides chegarem até eles, mas August informa que eles estão bem preparados para essa situação porque tem um grupo pronto para enfrentar eles. August então apresenta Shin, o neto de Merlin e Melida e novo herói deles na qual já derrotou um demonoide. Ele conta que Shin estava treinando um grupo em que ele faz parte para que juntos eles consigam derrotar todos os demonoides que aparecerem. Então ele pede para que esse grupo vá até o reino de Swede solucionar o problema, e pede pro Shin dar um discurso motivacional também, e nomear o grupo deles, já que chamar eles de grupo de estudos poderia não dar um bom impacto. Sendo pego desprevenido, Shin improvisa um discurso e um nome pro seu time e diz que garante que eles, os magos supremos, têm a força necessária para derrotar os demonoides. Isso é o suficiente para animar a população, mas pega seus amigos de surpresa com o nome improvisado do grupo, enquanto August se diverte em ter colocado seu primo nessa situação, apesar de alguns mostrarem ter aprovado o nome escolhido. E assim, os magos supremos partem pro reino de Swede para enfrentarem os demonoides. Algum tempo atrás, vemos os soldados vigias do reino quando avistaram um sinal vermelho vindo da fronteira. Eles analisam a situação com um telescópio, descobrindo que estavam prestes a serem atacados por uma centena de demonoides. Com todos desesperados, o líder manda um deles ir atrás de ajuda no reino Earthshade, mas temem por suas vidas, já que a mensagem demoraria dias para ser entregue, e mais alguns dias para que o reforço chegue. Mas como não tinha para onde fugir, ele manda todos os soldados ativar os artefatos mágicos para proteger a muralha a todo custo. Para sorte deles, assim que a mensagem foi entregue, o grupo de Shin viaja voando de uma forma muito mais rápida do que se fossem de carruagem. Por isso eles se distraem conversando no caminho sobre o novo nome deles e os casais do grupo, deixando Maria irritada por não ter ninguém e deseja descontar sua frustração nos demonoides quando avista um reino de Swede. Assim que chegam, Shin já protege uma mãe e sua criança que estava sendo atacada por 2 demonoides. Um deles até zomba de Shin por pensar que um mero humano era capaz de derrotar um deles, mas bastou ver a magia de Shin para mudar de postura e morrer de medo. Depois de derrotar os dois e garantir que a mulher e sua filha estavam bem, eles seguem em frente. August então anuncia para todos do reino que ele, o príncipe de Earthshade, junto com seu grupo de magos, estavam lá com o herói Shin para protegerem a todos e derrotarem os demonoides, fazendo o povo comemorar. E assim os magos supremos partem para o trabalho e Shin pede para Cecilian ficar responsável por cuidar dos feridos, já que ela era muito boa em magia de cura. Os dois se despedem pedindo para o outro tomar cuidado, enquanto Lawrence observa eles de longe, ansioso para ver o poder do herói. Enquanto isso, a turma começa a enfrentar os demonoides em dupla, com Alice e Lynn conseguindo localizar um deles. O demonoide zomba das duas por serem apenas garotinhas, irritando Alice, mas Lynn acalma sua amiga com um jato de água para ela não ficar desleixada. Ela concorda e diz que vai focar para poderem derrotar o demonoide, mas Lynn já tinha feito isso com apenas um golpe sem ela nem perceber. Alice acaba ficando um pouco mal com a situação, afinal aquele cara já tinha sido um humano há pouco tempo, mas Lynn lembra ela que agora eles eram demônios, que mesmo conscientes estavam matando por diversão, o que tornava eles ainda piores do que os animais demonizados. Nesse momento, as duas escutam um outro demonoide por perto que estava se divertindo com o sofrimento de um dos soldados do reino, mas no momento que ele ia atacar o pobre soldado, as duas aparecem protegendo ele com suas barreiras de magia. Com eles percebendo que Lynn tinha razão, ela frita
grita o demonoide, liberando toda sua raiva, e em seguida elas ajudam um soldado ferido, mas ele fala que tá bem pra caminhar até o posto de socorro e libera elas pra continuarem o trabalho. Então as duas apostam quem consegue derrotar mais demonoides. Enquanto isso, um dos demônios acaba se aproximando dos soldados que possuem artefatos mágicos, fazendo ele desejar ter um pra ele. De volta ao grupo de magos, os dois da escolta de August enfrentam dois demonoides enquanto tentam arrancar alguma informação valiosa deles, como se Strom tava por trás do ataque, mas como não conseguem nada, eles dão um fim nos dois. Enquanto isso, os outros da turma também estavam fazendo um ótimo trabalho, protegendo as pessoas e derrotando os demonoides. Alguns deles até decidem atacar o posto de socorro, pensando que seria fácil por ser um lugar cheio de pessoas vulneráveis. Porém, o casal Mark e Olivia estavam de guarda e, apesar de ficarem com medo, os dois conseguem criar força para proteger um ao outro. Enquanto isso, Cizinden estava lá dentro na luta para curar o máximo de pessoas possível. Já seu amado Shin estava eliminando demonoides sem parar, como já era de se esperar. Claro que isso faz Lawrence tremer de medo, afinal ele não imaginava que o humano pudesse ter tamanho poder, apesar que era para ter imaginado, já que sabia que Shin tinha dado uma surra no seu mestre. Perto dali, vemos que August tinha feito uma dupla com Maria e os dois estavam se saindo bem, mas acabam trombando com um demonoide que conseguiu o artefato mágico. Ele reconhece a voz de August e pensa que se derrotar o príncipe, seu grupo se renderia, mas August explica que ele não era o líder do seu grupo, e percebendo que o demonoide era importante, ele pensa que ele é quem vai derrotá-lo para fazer os outros se renderem. Porém é Maria que dá um ataque surpresa, embora não tenha resultado. Então o demonoide dá um golpe nela e em seguida joga ela para longe. Com certeza eram ataques fatais, mas graças ao uniforme de proteção ela sai apenas com um arranhão no rosto. Porém o demônio entende o que tinha acontecido e decide atacar nas partes que estavam desprotegidas do uniforme. Então, para não deixar abertura para ele, Maria lança vários ataques em sequência, mas para sua surpresa ele fica ileso, graças ao artefato mágico que consegue projetar uma barreira mágica. A dupla então entende o que tinha que fazer apenas com uma troca de olhares, e começam a lançar magia sem parar, fazendo o demonoide questionar se era seguro confiar no artefato mágico. Porém ele não sabia que ao se distrair faria a barreira sumir e levar um golpe da Maria que zomba dele o distraindo, para que August desse o golpe final, fazendo um trabalho perfeito em equipe. Enquanto isso, o rei de Swede comemora que a luta parecia finalmente estar chegando ao fim. Melida e Merlin estavam lá com ele para garantirem sua segurança e comemoram pelo grupo estar fazendo um ótimo trabalho. Ao mesmo tempo, Lawrence começa a temer por sua vida porque percebe que o problema não era apenas Shin, mas todos seus amigos. Ele se comunica com Zest, que percebe que errou em querer avaliar o poder do herói, porque apesar de considerar os outros demonoides descartáveis, ainda achava uma pena perder tantos deles. Então, como Lawrence não podia ficar responsável por recuar ele sozinho, ele manda Miri ajudar, que já entra no reino atacando com tudo. Enquanto isso, Strom chega no local lamentando por estar perdendo a diversão, e assim, ao mesmo tempo que Ciziren continua se esforçando para curar o máximo de pessoas, encontrando um caso bem difícil de um homem gravemente ferido, Miria estava machucando vários outros soldados, mostrando estar a um nível muito acima dos outros demonoides, e até Shin sente que tinha uma energia bem diferente no lugar. Mas antes que ela possa ferir mais pessoas, Alice e Lin aparece salvando os soldados e se apresentando como as super magas. As duas lutam com Miria, mas em um momento de distração, ela consegue acertar Alice, que sobrevive graças à proteção do uniforme. Porém Miria resolve usar a pobre garota como refém, se divertindo com a situação. Perto dali, Lawrence sente a presença de Miria e entende que tinha chegado reforços. Então ele manda o aviso para todos os demonoides recuarem, mas eles não escutam porque ainda queriam continuar causando destruição. Porém eles rapidamente mudam de ideia ao verem Shin se aproximando com todo o seu poder. Todos começam a se reagrupar para fugir o quanto antes pelos telhados. Shin então levanta voo, atacando vários demonoides de uma só vez, mas como ainda tinha que tomar cuidado para não acertar os soldados, ele acaba deixando alguns escaparem. Ele pensa em ir atrás deles, mas avista o local que seus amigos estavam lutando com Miria, em completa desvantagem. Ela fere Tony e em seguida Lin e Alice, mas antes que pudesse ferir mais uma do seu grupo, Shin aparece para salvar o dia. Com todos seus amigos machucados, Shin se prepara para enfrentar Miria, que pensa em aproveitar o momento para ver se o herói era bom mesmo, já que esse era o objetivo daquele ataque. Então os dois começam a lutar, mas no primeiro corte que Miria recebe, ela percebe que não era seguro continuar ali, e justo nesse momento o resto dos magos supremos aparece pensando em ajudar, mas acabam só dando abertura para Miria conseguir fugir. Lawrence aproveita o momento em que todos estavam cercados e pede para Miria usar sua magia explosiva. Shin vê que eles estavam prestes a sofrer um grande ataque, e ao analisar como seus amigos estavam fracos, ele grita para August ajudar a proteger todos. Felizmente o herói consegue dar conta de proteger seu grupo e apesar dos demonoides conseguirem escapar, todos acabam bem. August pensa qual foi a razão daquele ataque, já que eles não viram Strom, e Shin, embora não saiba responder, reconhece que
se ele tivesse lá o estrago teria sido bem maior. Enquanto isso, Strong observa seu povo recuar estando completamente derrotados, mas o plano de Zest dá certo porque Strong reconhece que estava entediado sem um objetivo e que Shin poderia ser um bom desafio. Em seguida, o grupo vai até o posto de socorro ver como Cecilien estava e encontra o Mark e Olivia ajudando com algumas pessoas. Então August pede para todos do grupo ajudarem com magia de cura, enquanto Shin vai ver sua amada que estava frustrada e esgotada de tanto esforço para salvar a vida do mesmo homem gravemente ferido, com sua esposa preocupada ao seu lado. Mas depois de tanto lutar para curar ele, Cecilien pensa que a magia não podia resolver e lamenta não poder ajudar. Porém, ela lembra que seu uniforme tinha magia de autocura e começa a tirar sua roupa para dar para o homem. Mas Shin chega a tempo de avisar que o uniforme não ia ajudar. Cecilien e a esposa do homem começam a chorar pensando que não tinha mais solução, mas Shin promete dar um jeito e começa a curar o homem, concentrando cada área do corpo por vez ao invés de tentar curar tudo. E assim rapidamente ele é curado, impressionando a todos. Cecilien começa a lamentar por não ser tão útil quanto ele, sentindo que falhou na sua missão. Então Shin explica que ele só conseguiu salvar a vida do homem graças a ela ter mantido ele vivo durante todo o tempo da batalha, e ainda lembra a quantidade de pessoas que ela de fato conseguiu salvar sozinha, com todos estando muito gratos por tudo que ela fez. Depois de salvarem o dia, o rei de Swede agradece a turma de magos por tudo que fizeram. August aproveita o momento para dizer que apesar deles não conseguirem entender o motivo do ataque, Strong, o líder dos demonoides, não estava presente. Por isso ele deduz que ele pode ter mandado os demonoides apenas como uma distração para atrair Shin, já que Strong sabia que ele era uma ameaça, chegando até a pensar que também podia querer que os demonoides problemáticos fossem eliminados. Porém, de toda forma, era certo que o problema estava longe de acabar, e eles poderiam atacar novamente a qualquer momento. Por isso August informa que deseja fazer reuniões com várias nações aliadas, para enfrentarem o problema juntos, e pergunta se o rei de Swede gostaria de se unir a eles. O rei, entendendo que de fato era um fardo muito grande para um único reino, aceita discutir o assunto e diz que fica aguardando August reunir outras nações para fazer parte da reunião. Depois de falarem com o rei, eles estavam prontos para deixarem o reino de Swede, e Shin pensa que se ele tivesse usado seu portal para levar todos até lá, teriam tido muito menos problemas e pessoas feridas. Mas como só conseguia abrir o portal onde já esteve antes, ele pensa em acompanhar August na sua jornada por nações aliadas, e seu primo diz que pensou o mesmo, ficando decidido que juntos eles protegeriam o mundo. Assim que voltam para casa, no reino de Earthsheed, os magos supremos são recebidos com fogos de artifício e abraços. Em seguida, August vai falar com seu pai para explicar seu plano de conseguir aliados com as outras nações e pedir permissão para ele ser o negociador, já que é o príncipe membro dos magos supremos. Claro, Diz aceita seu pedido e os avós de Shin entendem que ele tem que ir junto, assim como toda a turma de magos. Então ele e Mei pede para acompanharem a turma novamente. August se preocupa com a segurança delas, mas sua escolta promete proteger as duas, e assim fica decidido que todos irão partir juntos para a nova aventura. Enquanto isso, no Castelo Imperial, Strong manda um te avisei para os 3 demonoides que armará confusão com Shin, mesmo com todos os avisos. E Zest pede desculpas por ter feito tal coisa sem pedir permissão, e pensa se deveria realmente ficar feliz por seu mestre ter encontrado um novo desafio de vida tão perigoso. Porém, esse não é o único objetivo de Strong, porque é o que tudo indica, ele estava novamente fazendo experimentos, dessa vez com Miria, para encontrar uma forma da espécie deles conseguir procriarem. De volta ao reino de Earthsheed, os magos supremos se despedem do rei e dos avós de Shin, e embarcam na longa jornada para encontrarem nações aliadas para salvarem o mundo. De noite, Merlin e Merida pensam como vai ser solitário esse tempo com os dois sozinhos, quando de repente o portal de Shin se abre e a casa começa a lotar. Como eles eram uma turma muito grande, Shin explica para os seus avós que para economizar com o hotel, eles voltariam para casa pelo portal todas as noites, ou seja, os coitados não teriam uma noite de sossego, graças aos jovens magos supremos.